Tributo à Cidade Natal 2022 traz uma homenagem especial a uma barrense ilustre, Maria Nazaré de Carvalho Pires. Esta figura ímpar teve papel determinante na educação de centenas e centenas de parnaibanos. E para conversar sobre o papel de Maria de Nazaré Carvalho Pires na vida educacional de Parnaíba, nós convidamos um piauiense ilustre. Nós estamos recebendo o poeta Diego Mendes Souza, autor de mais de uma dezena de obras poéticas primorosas, memorialista, ensaísta e, sobretudo, um apaixonado por sua cidade natal. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dilson Lages Monteiro. Seja bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu estou muito comovido em estar, neste momento, prestando tributo e homenagem à memória de uma barrense que viveu na Parnaíba. E no ano em que Barras, a antiga Barras do Maratauã, né, Dilson, por causa do seu rio, essa Barras que comemora neste ano de 2022 181 anos, também é o ano da celebração do nascimento, do centenário do nascimento de uma grande barrense que se fez célebre na vida intelectual e social da Parnaíba, que é Maria Nazaré de Carvalho Pires. Eu preparei, Dilson, alguns slides e eu irei projetar para que o nosso ouvinte tenha uma melhor visualização da importância de Maria Nazaré de Carvalho Pires. Maria Nazaré de Carvalho Pires nasceu em Barras, em 1922, e morreu na cidade da Parnaíba, em 1990. Ela morreu ela fez uma viagem a Belém do Pará, ela foi ao Círio de Nazaré, e no retorno ela sentiu-se mal e veio a morrer pouco tempo depois, né? Então, Maria Nazaré de Carvalho Pires é uma educadora na vida da Parnaíba. Neste ano, 2022, comemoramos os 100 anos do seu nascimento. E aí nós temos um registro fotográfico de Maria Nazaré de Carvalho Pires, ela bem jovem. Maria Nazaré de Carvalho Pires, ela era a segunda filha de uma prole de oito irmãos, né? De uma prole concebida por Adalgisa de Carvalho e Silva, filha de Barras, e do coronel Nelson Pires Alves, que era filho de Batalha. Então, Maria Nazaré de Carvalho Pires, ela foi contadora, ela foi professora, pesquisadora e escritora. Nasceu na cidade de Barras, era filha de Nelson Pires Alves, que morreu aos 41 anos de idade, e também filha de Adalgisa de Carvalho Silva, que nasceu em 1904 e morreu em 1984. E ela fez a sua vida profissional na Parnaíba, na costa do Piauí. Vocês viram aí, em diversos momentos, né, o registro fotográfico de Maria Nazaré de Carvalho Pires. Ela bem jovem, depois já na maturidade e sorridente, né? Ela é tida como uma pessoa muito doce, era introvertida, era intimista, mas era uma cabeça, era uma intelectual, era uma pesquisadora, uma estudiosa dos estudos regionais de História e Geografia do Piauí. E foi pioneira nesses estudos. Aqui nós temos o registro fotográfico de seu pai,
Nelson Pires Alves, o pai de Maria Nazaré de Carvalho Pires, era sócio do seu tio, o também coronel Alfredo Pires Lages, na Casa Esperança, em Barras, que era uma das casas comerciais mais antigas de Barras, entre as décadas aí de 1920 e 1930. E ele morreu bem jovem, morreu aos 41 anos, e ele teve uma crise de asma, mas hoje sabe-se que não foi exatamente uma asma que levou ao óbito, mas esse aí é o pai de Maria Nazaré de Carvalho Pires. A sua mãe era Adalgisa de Carvalho Pires, que nasceu em 1904, morreu em 1984. Adalgisa de Carvalho Pires era filha do ex-intendente, também foi vereador em Barras, foi deputado estadual pelo Piauí, o coronel Trasíbulo de Carvalho e Silva. Trasíbulo de Carvalho e Silva, eu trouxe também esse registro dele, vou até avançar aqui um pouquinho. Trasíbulo de Carvalho e Silva, que nasceu em 1861 e morreu em 1942, era irmão do governador Coriolano de Carvalho Silva, que era casado com Filomena Rosa de Carvalho. Ele foi coronel, foi político, né? Foi intendente naquele período, intendente era o prefeito de Barras, foi vereador em Barras, foi deputado estadual pelo Piauí, era fazendeiro e agropecuarista e era um rábula. Era tido como o grande rábula, o maior que Barras conheceu. E Trasíbulo de Carvalho e Silva era avô da nossa homenageada Maria Nazaré de Carvalho Pires. A Dalgisa de Carvalho e Silva, que era a mãe da nossa homenageada Maria Nazaré, ela era conhecida como Dazinha, em Barras. Ela era uma católica apostólica romana praticante e era filho do coronel, como eu mencionei. E também era filha de Filomena Rosa de Carvalho, que era descendente de alguns dos primeiros colonizadores de Barras, especificamente de Francisco Borges Leal Castelo Branco e de Francisca Vitalina Castelo Branco, sendo a mesma descendência do construtor da matriz de Barras, José Carvalho de Almeida. E também descendia dos Pires Ferreira, de Ana Deus de Pires Ferreira, proprietária da fazenda Cabeceiras, com o marido João Francisco Carvalho de Almeida. O pai de Trasíbulo também é um dado interessante, ele foi o primeiro professor de letras de Barras, chamava-se Francisco Luiz Pereira de Carvalho e Silva. Ele era natural de Oeiras e morreu na Guerra do Paraguai, citado inclusive como um dos heróis brasileiros na Guerra do Paraguai. O nome dele era Francisco Luiz Pereira de Carvalho e Silva, era o pai do coronel Trasíbulo e era bisavô da nossa homenageada Maria Nazaré de Carvalho Pires. Aqui também nós temos o registro de Helena de Carvalho e Silva. Eu trouxe porque Maria Nazaré de Carvalho Pires, ela era uma intelectual e ela tinha uma tia chamada Helena de Carvalho e Silva, que também era de Barras, que nasceu em 1907, morreu em 1983, e ela foi fundadora de uma companhia de teatro em Barras. Escrevia peças teatrais e ela era conhecida como Helena de Carvalho e Silva. Era irmã de Adalgisa de Carvalho e Silva. Aqui eu trouxe a capa de um livro do professor José Nelson de Carvalho Pires, que era irmão de Maria Nazaré de Carvalho Pires. Esse livro se chama Parnaíba que eu vi. E aqui nesse livro eu extraí algo muito interessante, porque também diz sobre a nossa homenageada. O professor Zé Nelson, ele disse no seu livro, nesse livro Parnaíba que eu vi, e aqui eu vou abrir aspas e eu farei uma pequena leitura, ele explica como ele chegou a Parnaíba. E como ele chegou a Parnaíba foi na mesma leva em que veio Maria Nazaré de Carvalho Pires, sua irmã. E ele diz assim, abre aspas, como cheguei a Parnaíba, de José Nelson de Carvalho Pires. O transporte da Fazenda Esperança até Parnaíba durava 2 dias. Eram geralmente de 10 a 12 pessoas.
Meu pai montava uma burra chamada Brinquedo, que dava coice até no vento, mas quando se montava, não necessitava bater nela. Mas meu pai viajava sempre na frente de todos por causa da poeira, seguido de outro animal, levando um alforge, com muito frito de porco e de bode, seguido de outros, cada um em seu animal. Saíamos cedinho da Fazenda Esperança, chegando ao meio-dia na Fazenda Boca da Mata, de propriedade de Maria Bezerra, irmã de Bezerrinha do cartório Bezerra, e éramos recebidos da seguinte maneira: Maria, mata um capão que o compadre Nelson chegou. Após o almoço, umas 2 horas depois, seguíamos viagem até a fazenda Monte Alegre do tio Magno Pires Alves, irmão de meu pai. Dormíamos e no dia seguinte seguíamos viagem rumo a Piracuruca, chegando ao anoitecer. No dia seguinte, embarcávamos num dos vagões da estrada de ferro central do Piauí, chegando em Parnaíba por volta das 5 horas da tarde. Fecha aspas. José Nelson de Carvalho Pires. É interessante essa passagem porque mostra, né, retrata como Maria Nazaré de Carvalho Pires chegou também a Parnaíba. É muito, muito significativo isso. Aqui também temos o registro de uma outra irmã de Maria Nazaré de Carvalho Pires, que é Maria Adélia de Carvalho Pires. Maria Adélia de Carvalho Pires, inclusive, é a avó do nosso anfitrião, Dilson Lages Monteiro. Eu trouxe também como um registro para mostrar, não é, esses laços familiares que Maria Nazaré tinha. Ela tinha 8 irmãos, como eu disse. O primeiro nasceu em 1921, chamava-se Otton de Carvalho Pires. Depois, ela era a segunda filha de Adalgisa de Carvalho Silva e Nelson Pires Alves, que era Maria Nazaré de Carvalho Pires, que nasceu em 1922. Na sequência, Maria Adélia de Carvalho Pires, essa que está em projeção no slide, que nasceu em 1923. Depois nasceu o professor José Nelson de Carvalho Pires, que também fez vida na cidade de Parnaíba, vida profissional na cidade de Parnaíba. Depois, Maria Iraci de Carvalho Pires, que nasceu em 1926. Juarez de Carvalho Pires, que nasceu em 1927. Maria Eunice de Carvalho Pires, que nasceu em 1928. E Maria Antonieta de Carvalho Pires, que nasceu em 1929 e só viveu apenas 2 meses. Isso está registrado na Mística do Parentesco, do Edgardo Pires Ferreira. É a árvore genealógica da nossa homenageada Maria Nazaré de Carvalho Pires. Aqui nós temos o registro de José Nelson de Carvalho Pires, que também era irmão de Maria Nazaré, como eu já disse. Ele foi vereador em Parnaíba, foi secretário de Educação em Parnaíba e era professor, foi professor do Instituto São Luís Gonzaga, hoje conhecido como diocesano, mas lá foi onde estudou também Assis Brasil, João Paulo dos Reis Veloso, que foram grandes parnaibanos e contemporâneos do José Nelson de Carvalho Pires. E aí nós temos novamente a imagem de Maria Nazaré de Carvalho Pires e a presença dela como escritora. Ela publicou esse livro, Piauí, Estudos Regionais do Segundo Grau, no ano de 1982, e publicou em parceria com uma outra intelectual, uma pessoa renomada na cidade de Parnaíba, que era a professora Maria da Penha Fonte e Silva. Esse livro é pioneiro, ela foi pioneira nessa pesquisa, né, como pesquisadora e estudiosa e escritora. E nesse livro aí foi publicado em 1982, como eu disse, pelo projeto Pretônio Portela. À época o governador era Alberto Silva, que também era parnaibano. E aqui para vocês terem a dimensão, né, ter ideia da dimensão desse livro, eu trouxe o sumário. E aí no sumário desse livro Piauí, Estudos Regionais para o Segundo Grau, nós temos aí a história do Piauí, né? O Piauí no Nordeste, os aspectos físicos do Piauí, a evolução demográfica do Piauí,
a divisão regional do Piauí, os primeiros contatos com a terra, a exploração e colonização do Piauí. Vejam como esse livro é completo e pioneiro. Os povoadores do Piauí, os primeiros governadores do Piauí, outros governadores coloniais, proclamação da independência, e aí fala também da proclamação de Parnaíba, já trazia esse registro histórico, o Piauí no período regencial, o Piauí no segundo reinado, os últimos tempos do Império, e aí nós temos também o Piauí na República Velha. E aqui é interessante porque é feito o registro aí de Gregório Taumaturgo de Azevedo, que era filho de Barras também, era conterrâneo de Maria Nazaré de Carvalho Pires, e Gregório Taumaturgo de Azevedo, inclusive hoje é o nome, que é o nome que batiza a Rua Grande de Barras, e também Gregório foi o primeiro governador, não é, da República no Piauí, foi o nosso primeiro governador, e fundou uma cidade no Acre chamada Cruzeiro do Sul, e também fundador da Cruz Vermelha. Nesse mesmo registro, nós temos Coriolano de Carvalho e Silva. Coriolano de Carvalho e Silva, que era parente de Maria Nazaré de Carvalho Pires. E também era filho de Barras. Coriolano de Carvalho e Silva era irmão do coronel Trasíbulo, que eu mencionei aqui há pouco. E também um outro filho ilustre de Barras, que foi Raimundo Arthur de Vasconcelos, também foi governador do Piauí. E também está nesse registro aqui, era filho de Barras também. Vejam como Barras teve, por isso que é conhecido como Terra dos Governadores. E aí, continuando na sequência desse sumário do livro da Maria Nazaré de Carvalho Pires, com coautoria com Maria da Penha Fonte Silva, nós temos aí o Piauí na Era Vargas, o Piauí contemporâneo, os símbolos do Piauí, os aspectos econômicos e, na última unidade, no último capítulo, os aspectos de Parnaíba, alguns dados. É impressionante como, naquele tempo, né, não existia o Google. Então, era pesquisa, essas pesquisas eram feitas em livros. Então, imagine aí como o esforço, né, a inteligência dessas duas mulheres, e principalmente de Maria Nazaré, porque ela era a estudiosa, ela era professora da Escola Normal Francisco Correia, em Parnaíba, onde ela lecionou a vida inteira, e ela realmente era uma pesquisadora nata e dos estudos regionais. Nós temos aí também a presença de Maria da Penha Fonte Silva, nasceu em 1918, 1993. Maria da Penha foi fundadora da Academia Parnaibana de Letras, era parnaibana e era uma educadora renomada. Ela é um registro histórico aí de Maria da Penha. Aqui, esse livro também, O Piauí no Folclore Brasileiro. Hoje é um livro, né? Mas isso aí era uma apostila que foi escrita em 1984. Em 1984, na Escola Normal Francisco Correia. E aí nós temos as professoras que elaboraram essa apostila, que hoje é um livro. E a primeira delas é a nossa homenageada, Maria Nazaré de Carvalho Pires. Ela, né, foi a medula desse estudo, né, desse livro Piauí no Folclore Brasileiro, juntamente com as professoras Célia Ponte, que ainda é viva, Joseíra Cardoso, Benedita Aguiar e Miriam Magalhães. E a coordenadora pedagógica à época, na Escola Normal Francisco Correia, era Analina Machado. E aí, eu vou abrir aqui um parêntese, porque Analina Machado, eu conversando com ela fez questão de deixar um depoimento sobre Maria Nazaré. E aqui eu vou abrir aspas. Para Analina Costa Machado, quem era Maria Nazaré de Carvalho Pires. Louvo e agradeço a Deus pelo centenário da educadora e escritora Maria Nazaré de Carvalho Pires. Que homenagem merecida! Tive o prazer de trabalhar com a professora Nazaré na Escola Normal Francisco Correia, um ser humano incrível, cheio da presença de Deus, uma educadora comprometida com a sua profissão e muito competente.
autora de obras importantes que muito contribuíram para a educação da Parnaíba e do Piauí. Também, nesse período em que essa apostila foi elaborada pela Maria Nazaré, era diretora à época Maria Cristina de Moraes Souza Oliveira, que também fez questão de deixar um depoimento nessa homenagem a Maria Nazaré. Vou abrir aspas para Maria Cristina de Moraes Souza Oliveira. A professora Maria Nazaré de Carvalho Pires deu grande contribuição à educação em Parnaíba como professora excelente e exímia pesquisadora, tendo publicado com a professora Maria da Penha um livro sobre história e geografia, além de outros trabalhos de pesquisa na área do folclore piauiense. Organizou um grupo sobre os marujos, que foi apresentado na Escola Normal Francisco Correia, tendo a colaboração de marinheiros da Capitania dos Portos do Piauí. Era uma pessoa de personalidade firme, espírito religioso e muito tranquila. Deixou boas lembranças e saudades nos que a conheceram e com ela conviveram. Esse é o registro feito por Maria Cristina de Moraes Souza Oliveira. E também eu coletei um depoimento de uma ex-aluna, a professora alfabetizadora Carmen Prado. Ela fez questão também de deixar o depoimento. Vou abrir aspas para Carmen Prado, que foi aluna de Nazaré esse período em que ela foi professora na Escola Normal Francisco Correia. Professora Maria Nazaré de Carvalho Pires era muito rica de inteligência, merecedora de nossas homenagens. Tive a honra de ser sua aluna. Lembro com muito respaldo as aulas de estudos regionais ministradas pela professora Maria Nazaré de Carvalho Pires, mestra que com muita sabedoria nos transmitia os ensinamentos que me serviram para acrescentar mais e mais o meu aprendizado. Professora Maria Nazaré é merecedora de grandes méritos pelo seu legado que brilhantemente compartilhou com todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela. Então, um registro de Carmen Prado, ex-aluna da professora Maria Nazaré de Carvalho Pires. E aí, ainda nessa ficha técnica desse livro, O Piauí no Folclore Brasileiro, vejam como a Nazaré era antenada. Ela buscava em Fontes Ipiapina, em Noé Mendes de Oliveira, em Antônio Bugia de Brito, em Raimundo Fonseca Mendes, em Arthur Ramos, Basílio de Magalhães, Arthur Passos, Pereira da Costa, Nilson Ligório Santana, quer dizer, e Pedro Silva, quer dizer, era uma mulher antenada, uma mulher realmente estudiosa. E isso aqui é fruto desse trabalho de Maria Nazaré de Carvalho Pires. Foi um grande legado, não só aquele livro sobre o Piauí, né, sobre os estudos regionais para o 2º grau, mas também esse livro importantíssimo chamado Piauí no Folclore Brasileiro. E aí nós temos a cidade de Parnaíba, onde Maria Nazaré de Carvalho Pires se fez profissionalmente. Como eu disse, ela lecionou durante toda o seu tempo no magistério, na Escola Normal Francisco Correia. E aí nós temos a imagem da Escola Normal Francisco Correia, em Parnaíba, Piauí, em 2 momentos, né, diferentes. Essas fotos, esses registros são mais recentes, mas a estrutura, a arquitetura desse prédio continua igual. Essa Escola Normal Francisco Correia fica na cidade de Parnaíba, ali na Avenida Coronel Lucas Correia, né? Ali no bairro Nova Parnaíba, foi onde Maria Nazaré de Carvalho Pires lecionou durante toda a sua vida. E aí, em Parnaíba, a Parnaíba que não esqueceu dessa grande mestra, como a gente ouviu aqui nas palavras de Analina Machado, de Maria Cristina de Moraes Souza Oliveira e da sua aluna Carmen Prado, ela ganhou essa praça chamada Praça Professora Nazaré Pires, que hoje tem esse detalhe, eu amo PHB, né, com esse coração. Mas essa aí é a praça, ela fica ali onde hoje onde era antigamente
a Avenida 3 de Maio, na cidade de Parnaíba. Aí a ampliação, próximo ali onde é o Eliseu Martins, da Avenida ali, Princesa Isabel. Com essa aqui, que hoje, antigamente era 3 de Maio. Aí nós temos a percepção dessa praça, Praça Nazaré Pires. Maria Nazaré de Carvalho Pires. E aí nós temos aqui a presença de Barras, que é a cidade natal de Maria Nazaré. E aí, como ela era muito católica, e a sua mãe também, a Dalgisa, era uma mulher, era uma católica fervorosa, inclusive era uma catequista, né? Dona Dalgisa, ela era devota mesmo, né, da Igreja Católica. Os filhos de Barras eram todos catequizados por Dona Dalgisa, que era mãe de Maria Nazaré. E a cidade de Barras é abençoado com a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. E aí nós temos a imagem dessa Igreja Matriz de Barras. Também Barras também é o símbolo, né? Tem essa casa rosada que é o símbolo político de Barras, que é o símbolo do poder. Barras, que é conhecido como a terra dos governadores, também a terra dos intelectuais, dos poetas e dos artistas, que vocês saberão por quê, que eu vou passar a explanar agora sobre isso. Nós temos aí alguns filhos ilustres de Barras, né? Taumaturgo de Azevedo, que eu mencionei, eles são filhos ilustres porque foram governadores, não só alguns no Piauí, outros em outros estados, como o Amazonas e Pernambuco, como o Taumaturgo de Azevedo, esse que aparece em primeiro plano, ele foi governador também do Amazonas. Coriolano, ao lado do Taumaturgo de Azevedo, era parente, né, bem próximo de Maria Nazaré de Carvalho Pires, também era barrense. E aí nós temos também Raimundo Arthur de Vasconcelos, Matias Olímpio de Melo, que era um intelectual, também foi governador do Piauí, e Leônida de Castro Melo, que também era filho de Barras. Nós temos um livro, esse aí é o livro Terras dos Governadores, Fatos da História de Barras. Ele é de 1987, é um livro escrito por Wilson Carvalho Gonçalves, que também é filho de Barras, é um grande pesquisador, assim como Maria Nazaré de Carvalho Pires, e ele escreveu esse livro falando dessa cidade que apresenta tantas personalidades. E aí ele traz uma lista de algumas dessas personalidades, né, como o Marechal Firmino Pires Ferreira, como o Leonardo de Nossa Senhora das Dores Castelo Branco, que era poeta, inclusive lutou aqui na Parnaíba, né, na cidade da Parnaíba, por essa independência do Brasil. No 19 de outubro, ele estava aqui presente, né, ele lutou por esse Brasil e era uma figura de Barras. Lucílio de Albuquerque, que era um artista plástico, né, da Escola Nacional de Belas Artes, também era filho de Barras. Joaquim de Lima Pires Ferreira, José Carvalho de Almeida, Manuel José da Cunha, Antônio Carvalho Filho, Trasíbulo de Carvalho e Silva, que era parente da Nazaré, né? Lindolfo Rodrigues de Souza Shoa, Otávio de Melo de Castro Melo, José Fortes, Honorina, que era uma professora de Barras, né? Era uma figura ilustre também, Honorina de Castro Tito, o Marte Gregório, que aí Barras pode ser que Barras seja a primeira cidade do Piauí a ter um santo, né? Que é o motorista Gregório, quem sabe. Também a figura de João José Pinheiro, né, que na verdade é João Pinheiro, que foi fundador da Academia Piauiense de Letras, Raimundo Gonçalves Filho, Wilson Carvalho Gonçalves, que é o autor desse livro A Terra dos Governadores. São algumas das figuras ilustres, inclusive também é ilustre o nosso anfitrião Dilson Lages Monteiro, que é filho de Barras. E aqui nós temos a Barras, né, Terra de Intelectuais, de 1987 a 2022, dois filhos de Barras ingressaram no quadro da Academia Piauiense de Letras, que foram exatamente o Wilson Carvalho Gonçalves e o Dilson Lages Monteiro, não é? Que é da descendência da nossa homenageada Maria Nazaré de Carvalho Pires. E aqui nós temos um registro do próprio Wilson de Carvalho Gonçalves, em que ele fala, né, sobre a Academia Piauiense de Letras, sobre os intelectuais que nasceram em Barras e
a Academia Piauiense de Letras conta com 4 patronos filhos de Barras: Davi Moreira Caldas, que era jornalista, Hermínio Castelo Branco, Gregório Taumaturgo de Azevedo e Teodoro de Carvalho e Silva. E dentre os acadêmicos, Celso Pinheiro, José de Arimatea Tito, José de Arimatea Tito Filho, João Pinheiro, Matias Olímpio, Breno Pinheiro, José Pires Lima Rebelo, Fenelon Castelo Branco. E aí essa figura, José Pires Lima Rebelo, que também era filho de Barras, também fez carreira na Parnaíba como advogado, como professor, né, como um intelectual, inclusive é patrono de uma cadeira na Academia Parnaibana de Letras, e era filho de Barras, José Pires Lima Rebelo. Também a figura de Fenelon Castelo Branco é fundador da Academia Piauiense de Letras, assim como João Pinheiro e Celso Pinheiro. Quer dizer, é uma cidade histórica mesmo, com grandes intelectuais e que foram pioneiros, né? Inclusive, tem a figura aí do José Arimatea Tito Filho, que foi presidente da academia por muitos e muitos anos. E aí nós temos, inclusive, aí, aqui é só ilustração, né? Um livro de Arimatea Tito Filho sobre o Lima Rebelo, o homem e a sua substância. Lima Rebelo, inclusive, é nome de uma escola na cidade de Parnaíba. Ali fica ali na Avenida São Sebastião. Tem até um busto em homenagem a esse barrense na cidade de Parnaíba. E aí vamos voltar aqui à nossa homenageada Maria Nazaré de Carvalho Pires. Eu gostaria de abrir aspas novamente aqui para o professor José Nelson, que ele diz assim no seu livro: meus pais, Nelson e Adalgisa, casados, católico e civil, né? Casados no católico e civil, com 7 filhos, resolveram se separar. E minha mãe ficou morando com seus pais. E meu pai foi morar numa fazenda denominada Esperança, de um tio dele, Alfredo Pires Lages. E montaram uma firma comercial e passaram a morar numa casa de taipa, coberta de palhas de palmeiras. Eu tinha 4 anos de idade, mas éramos felizes pelo fato de termos um pai que fazia papel de pai e mãe, homem corajoso e com muita disposição para o trabalho, qualquer tipo, mas morreu com apenas 41 anos de idade. Para nós, foi um verdadeiro desastre. Faleceu no dia 14 de janeiro de 1938, e eu já estudava aqui em Parnaíba pela tarde e trabalhava pela manhã na casa Roland Jacó, meu primeiro patrão. Foi fretado um avião da Condor que baixava nas águas do rio Parnaíba, e eu e meu irmão mais velho, Otton, que trabalhava também na firma Pedro Machado, e o avião nos deixou em Porto e seguimos de carro para a Fazenda Esperança, mas meu pai já havia sido enterrado. Com a morte de meu pai, fomos morar com um irmão de meu pai, Magno Pires Alves, chefe político de batalha, rico fazendeiro na fazenda Monte Alegre. Meu avô, pai de minha mãe, Trasíbulo de Carvalho e Silva, era rábula e ingressou na justiça solicitando a guarda dos filhos para sua filha Adalgisa. Mas mesmo sendo irmão do ex-governador Coriolano de Carvalho e Silva, também homem de prestígio na época, e Trasíbulo, chefe político de Barras, não conseguiu tal tentativa, vista que o advogado de Magno alegou que minha mãe não tinha onde morar com os filhos. Somente anos depois, resolvemos morar com minha mãe, após a morte de Trasíbulo, e fomos morar na casa dele, em Barras. Quando me casei, em 1950, com minha esposa Altair, e continuamos vivendo juntos, trazidos sempre no mês de julho, minha mãe para passear alguns meses comigo. Mas quando entrava o mês de novembro, tinha que levá-la para Barras, alegando que iria montar seu presépio nas festividades de dezembro. Fecha aspas, José Nelson de Carvalho Pires, que era irmão de Maria Nazaré de Carvalho Pires. Eu quis ilustrar com esse texto de José Nelson de Carvalho Pires, porque Maria Nazaré de Carvalho Pires morou a vida inteira na residência do professor José Nelson,
né, com quem ele tinha uma grande convivência, uma grande amizade. Então, a nossa homenageada ilustre foi uma grande pessoa, era uma intelectual, uma pesquisadora, uma educadora e deixou seu nome na história, não só de Parnaíba, mas na história de Barras e também na história do Piauí, porque ela foi uma pioneira nos estudos regionais de História e Geografia, né, ao lado aí do professor Odilon Nunes. Então, fica esse registro, né, dessa celebração, desses 100 anos em memória da grande Maria Nazaré de Carvalho Pires. Muito obrigado. Agradecemos ao poeta Diego Mendes Souza pelo rico painel que oferta a Barras e a Parnaíba sobre a figura ímpar e fundamental de Maria Nazaré de Carvalho Pires. Há pessoas cuja existência tem um significado extraordinário para seu tempo. Pelo que empreendem, pelo que realizam, pela capacidade que apresentam de transformar os espaços e as pessoas. Maria de Nazaré foi uma dessas pessoas bravas, valentes, entusiasmadas, que transformaram pessoas e transformaram seu tempo. Muito obrigado, Barras, muito obrigado, Parnaíba, pela possibilidade que nos fornecem hoje de passear pela memória viva desta grande barrense, igualmente grande paraibana. Muito obrigado ao poeta Diego Mendes Souza.